Olá a todos, saudações a todos os amantes da filosofia. Eu sou o professor Cleiton, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Filosofando. Bom, hoje eu gostaria de começar o nosso bate-papo sobre fazer uma pergunta, um questionamento sobre um conceito muito discutido, muito difundido por aí, muito falado e pouco compreendido. Eu percebo que existem poucas pessoas que realmente entendem sobre isso. Seria o comunismo. Você sabe o que é o comunismo? O comunismo de fato mesmo, verdadeiro? Aquele comunismo defendido pelo Karl Marx, pelo marxismo, o marxismo de raiz mesmo. Será que você compreende o que é o comunismo? Eu vejo muita gente falar, criticar o comunismo, tal, fulano é comunista, o comunismo, vão perseguir os comunistas. Tá na moda hoje, virou uma onda hoje, que um conceito ideológico hoje aí, que o comunista tem que ser sacrificado, vamos jogar os comunistas na fogueira. Mas o que é o comunismo? Então muita gente que às vezes acabou entrando em debate, em discussões políticas, discussões saudáveis, eu percebo que não entendem, não compreenderam o comunismo de fato. O Sérgio Moro, o ex-ministro da Justiça, ontem mesmo, ele era chamado de mito, ele era chamado de rei, a pessoa que queria salvar o país. Ontem ele deixou o governo, ele pediu demissão, hoje ele é comunista. Hoje a gente observa nas redes sociais muita gente chamando o Moro de comunista. Mas ele não era caçador de comunista? Mas então o que é comunismo então? O comunismo, ele é um conceito muito mal compreendido, que inclusive a gente se pergunta, a gente questiona, será que existe um país comunista no mundo, um sistema comunista, de fato um país socialista? A Rússia é comunista? A gente pode dizer que a ilha de Cuba era comunista mesmo? A gente pode dizer que a Venezuela é comunista? Será que é comunista? Então é isso que eu gostaria esse debate que eu gostaria de levantar no vídeo de hoje. Então o comunismo ele é uma evolução do sistema chamado socialismo. Então vamos entender o que é o comunismo de fato, o verdadeiro. O comunismo ele não é uma teoria que surgiu com Karl Marx, a teoria iniciou-se, a ideia na verdade, a ideia não se inicia com Karl Marx, porque a ideia a gente já percebe em algumas obras, por exemplo, de Platão, a obra República, o Platão na República, quando ele defende o fim da família, isso mesmo, exatamente, ele defende o fim da família. O que ele entende? Qual é a concepção dele de família? A concepção de família, para ele, é uma concepção muito individualista, porque a pessoa que tem uma família, que se preocupa com a sua família ali, com sua individualidade familiar, ela não vai se preocupar, não vai ter a mesma preocupação com o coletivo. Então, por isso, Platão defendia que a família não deveria existir, deveria ser extinta, e o Estado deveria ser o responsável pela criação dos filhos que iriam vir. Então, essa ideia, ele vai elencar aí, ou associar uma ideia de bem comum. Por quê? Porque ele acreditava, na verdade, que o Estado deveria ser aquele Estado que deveria ser organizado para o princípio do bem comum. Então, se a gente for aprofundar realmente, de fato, a obra de Platão, nós iremos encontrar ali a ideia de socialismo, aliás, de comunismo, uma ideia comunista, apesar de não ser chamado de comunismo na época. Mas nós não iremos aprofundar porque o objetivo da nossa conversa é outro, do vídeo é outro. Então, o comunismo, ele começa ali com o socialismo. O socialismo é uma doutrina política que iria ser implantada através do governo dos proletariados, ou seja, para existir o socialismo, a primeira etapa seria a implantação, a derrubada ali do capitalismo. Então o capitalismo seria derrubado, então a classe operária, a classe trabalhadora, a classe dos proletariados, que é a classe que mais sofre no sistema capitalista, segundo Karl Marx, seria a classe que deveria tomar consciência da sua exploração, da sua situação ao qual é submetida, e através de uma revolução socialista chegar ao poder. O Marx ele não falava de uma revolução socialista de luta armada e tudo mais, uma conscientização. Então a primeira etapa aqui, o que seria o socialismo então? No socialismo não haveria a sociedade dividida em classes sociais. Então o Estado ainda existiria, porém o Estado ele seria controlado pela classe trabalhadora. A classe trabalhadora iria controlar o Estado e a distribuição igualitária dos bens produzidos. Então, tudo que era produzido, sistema de produção, sistema trabalhista, era controlado pelo Estado.
que seria, aliás, pelos trabalhadores, pelos estados na figura dos trabalhadores, dos proletariados. Porém, o que acontece? Nesse Estado socialista, ainda existe a figura do Estado, né? Enquanto todo mundo, todas as pessoas, toda a sociedade atingisse essa organização socialista, não seria mais necessário mais a figura do Estado. Então, ou seja, assim que a sociedade que já estivesse eliminado a propriedade privada, as desigualdades sociais, a luta de classe, a exploração trabalhista, o Estado, a sociedade seria pronta, preparada para atingir o outro nível, o outro estágio, que seria o comunismo. Então, isso gera o comunismo. O comunismo, então, é uma doutrina política vinda do socialismo, onde, a primeira diferença entre socialismo e comunismo é que no comunismo não haveria a figura do Estado. O Estado não existiria. Iria se abolir o Estado, iria se abolir as desigualdades sociais, a própria sociedade iria se organizar, procurar meios onde as próprias pessoas, em comum acordo, pudessem produzir a sua riqueza e o seu próprio trabalho, e desenvolver o seu próprio trabalho. O comunismo, na verdade, ele é uma ideia assim, com mais assim, clareza. O comunismo é uma doutrina política que defende ali o fim da exploração social, né? Então, ou seja, não haveria desigualdades sociais, não haveria, por exemplo, a questão dessa lacuna que a gente vê na sociedade entre ricos e pobres. Então, por exemplo, nós temos ali escolas particulares onde, por exemplo, nós temos aqui no Brasil, por exemplo, escolas particulares com valores a R$10.000, R$6.000. Então, ou seja, uma pessoa que vem de uma classe menos favorecida, ela provavelmente vai ter muita dificuldade em competir com um aluno desse que estuda numa escola de burguesa, né? Por exemplo, numa questão de uma vaga de vestibular, porque logicamente o ensino público, ele infelizmente, a realidade é que ela é inferior à de algumas escolas particulares. Então, ou seja, a pessoa está em desvantagem. E no comunismo não haveria isso. Por quê? Porque as pessoas, o Estado, ele não iria dar. Nós temos uma concepção errônea, errada de comunismo. As pessoas acreditam que o Estado, no comunismo, ou no socialismo no caso, né, no comunismo não haveria o Estado, mas no socialismo, por exemplo, o Estado ele teria a obrigação de fornecer um salário para todo mundo, igual para todo mundo, né, faculdade para todo mundo. Ou seja, o Estado, isso é uma coisa totalmente errada, né? Primeiro que o Estado não daria nada para ninguém. A única coisa que ele iria garantir é condições de igualdade, né? Por não haver escola particular, por não haver, por exemplo, serviço de saúde particular, as pessoas estariam em condições de igualdade. Então, ele iria dar as condições de igualdade para o sujeito, através da educação, por exemplo, do ensino público, conquistar uma vaga na universidade. Ou seja, você não tem aquela ideia de competitividade, aquela desigualdade em relação à desigualdade econômica. Então, a pessoa que estudou numa escola particular boa, que se preparou, ela tem as condições necessárias de conquistar uma boa universidade pública, por exemplo. Agora, não querendo dizer que o aluno de escola pública não tem, porque logicamente tem sim, né? A única diferença é que o Estado ele não garante essa educação de qualidade. O Estado ele abandona a educação justamente porque não é interessante para ele, em primeiro lugar, uma sociedade pensante, uma sociedade questionadora. Então, ou seja, a gente pode perceber que o Estado ele não investe pesado na educação. A educação no Brasil é péssima, é de péssima qualidade, né, por falta de investimento do Estado e não dos professores, não do sistema educacional, mas falta condição né, de trabalho para os professores, condição para os alunos estudarem. Então, ou seja, no comunismo, o socialismo ele iria garantir essa condição de igualdade, é isso que as pessoas não entendem, né? Então, haveria um ensino público para todos. Então, o Estado garantiria o seu direito de estudar, de se preparar, de conquistar, né? Por exemplo, um curso superior, né? Não é que ele iria dar garantias para todos. O problema é que as pessoas banalizaram o conceito de socialismo e de comunismo, né? Então, por que a China não é comunista? Por que a Coreia do Norte não é comunista? Por que a Venezuela e Cuba não são comunistas? Não são comunistas porque o sistema comunista ele nunca foi implantado, né? O comunismo
ele foi uma teoria política que nunca foi implantado, nunca existiu e nunca existe, nunca existirá em nenhum lugar, em nenhum país do mundo. Se você pensava que a Rússia era comunista, que a Cuba era uma ilha, lá, um país comunista, que a Venezuela era um país comunista, você se enganou muito, 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 porque eu sinto lhe decepcionar, mas não é comunista. Por que não é comunista? Porque são países ditatoriais, países onde foi se implantada ali uma ditadura, né? E essa ditadura aí, eles usam o termo comunista, então eles se apropriaram do termo para dizer que são socialistas, que são comunistas, mas na realidade eles implantam ali uma violência, né? Um país como a Venezuela, que tem o seu povo ali totalmente massacrado por um líder, né? A gente percebe ali, por exemplo, na Coreia do Norte, o povo não tem essa liberdade, que perdeu a sua liberdade, não tem a liberdade de ir e vir, de falar o que pensa, liberdade de expressão. O país que vive sob a ameaça do medo de um governo ditador, de um governo violento, não é comunismo, né? Os principais líderes que se dizem comunistas, eles vivem muito melhor que o seu próprio povo ali, que a sua própria sociedade. A gente pegar a Coreia do Norte, tem lugares ali que as pessoas vivem na extrema pobreza, né? E não é mostrado essa parte do país. É muito pouco conhecido porque é uma sociedade fechada. Então, Venezuela, como que a Venezuela pode ser um país socialista, sendo que ali a sociedade vive uma crise ali, implantada ali, logicamente, que é uma crise que não se originou ali do Estado venezuelano, tem uma contribuição muito grande, mas nós também devemos levar em consideração os conceitos históricos ali, os conceitos históricos, né? Se a gente for analisar os conceitos históricos, levar em consideração a crise provocada pelos Estados Unidos também, né? Mas a gente pode concluir aqui o nosso debate que o comunismo, ele é um sistema, assim, na teoria, um sistema muito bom, um sistema muito legal, muito assim, logicamente, as pessoas, quem é que não gostaria de um governo igualitário, justo? Mas além dele nunca ter existido, ele é um governo que na prática ele não iria se consolidar nunca. Por quê? Porque o cidadão, o homem, ele é um ser que busca o poder, que almeja o poder. Já dizia o filósofo Thomas Hobbes, né, o contratalista Thomas Hobbes. Thomas Hobbes era um filósofo absolutista, né, defendia o absolutismo. Então ele lá defendendo o sistema absolutista já dizia que o homem é o lobo do homem, né? Ou seja, o homem ele quer sempre o poder, ele sempre almeja o poder, a ganância, ele sempre busca ali a crescer, e ele, com certeza, como ocorreu lá na Revolução Russa, né, na Revolução Cubana, a ideia de socialismo, de comunismo, ele não se consolidou, né? Eu usei ali o meu termo comunismo, mas é o que eu implanto na prática, a violência, para manter o meu poder, as minhas regalias, os meus privilégios como um líder público ali, ok? Pessoal, se vocês gostarem do debate, deixem o seu like, o comentário, compartilhem a aula, aliás, o debate, né? E se inscrevam no nosso canal. Se vocês quiserem continuar aí o debate, não se esqueçam de deixar nos comentários, e na próxima a gente vai falar aí do Karl Marx.